Vamos trazer agora as informações a respeito do caso Isadora Mourão. Isadora Mourão é uma advogada, foi assassinada dentro do seu escritório, dentro da sua casa, que também era um ambiente de escritório, lá na cidade de Pedro II. Isso mexeu com a cidade de Pedro II de maneira terrível, e com o estado do Piauí também, principalmente depois das novas descobertas. À medida que as investigações foram avançando, a polícia foi colocando os familiares de Isadora Mourão no centro do crime. Teria sido a mãe, teria a participação do irmão, e aí as coisas foram ficando cada vez mais tenebrosas até. Só que tem dado novo nesse caso, tem descoberta nova que pode mudar o rumo dessa história. Eu vou conversar agora com a advogada de defesa, que vai falar com a gente a respeito do assunto. A doutora Ismaela Macedo está conosco por videoconferência, ela está em Pedro II e fala a respeito desse assunto aqui no nosso Jornal do Piauí. Doutora Ismaela, muito obrigado por atender o Jornal do Piauí. Boa tarde para a senhora. Que descoberta é essa, feita através de provas que mudariam o rumo da investigação ou do caso? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a toda a equipe da TV Cidade Verde. Realmente houve uma reviravolta neste caso e esclareço mais uma vez que o processo continua correndo em segredo de justiça até que se conclua completamente toda a instrução processual. Inclusive aconteceu a audiência de instrução antes de ontem e nessa audiência, embora a defesa já tivesse conhecimento dos laudos, das perícias que foram apuradas durante todo o processo, na audiência de instrução é que se deu realmente o grande fato e mais surpreendente neste caso, que no caso é a exclusão da participação do irmão de Isadora, no caso, que é o nosso cliente, o doutor João Paulo. Eu chamo doutor porque eu brincava muito com ele, que ele é formado em Direito, e eu até, quando eu trabalhei com ele na prefeitura, em Pedro II, ele, formado em Direito, eu dizia que logo seria um colega advogado. E todas as provas, Joelson, foram conclusivas em excluir João Paulo definitivamente da cena do crime. Doutora Ismaela, então vamos por partes aqui, eu quero também entender isto. A senhora é advogada do João Paulo? Ou a senhora também e da mãe. E da mãe também. Então a senhora é advogada dos dois. Considerando então que João Paulo não estava na cena do crime, toda a culpa recairá sobre a mãe? Sim, as provas apontaram que toda a culpa está direcionada exclusivamente sobre a mãe. Todos os laudos periciais que foram realizados, desde da roupa que foi apreendida, aos relatos da própria acusada, coadunam e caminham juntos, direcionando que somente a mãe, Dona Maria Nessi, haveria participado do ato. Pergunto para a senhora também, doutora Ismaela, sei que a senhora tem as imposições que são feitas pelo próprio sigilo, né, da investigação e do processo, mas pergunto, ela já assumiu a participação, inclusive a execução no crime da própria filha? E como é que ela fez isso? Fez perante o juízo. Ela, na instrução processual, no interrogatório dela, ela assumiu os atos detalhadamente ao juiz. Executou utilizando a faca, como se constatou posteriormente? Sim, fato inclusive que foi constatado pela perícia, que uma pessoa de porte comum poderia ter feito os golpes que estavam no corpo de Isadora. E aí, numa reprodução simulada, né? Conseguiram provar que uma pessoa, não precisava de duas pessoas, por exemplo, para cometer o crime. Exatamente. Provaram, inclusive, que não precisava de duas pessoas e não existia nenhum elemento comprobatório de que João Paulo sequer esteve na cena do crime, como ele sempre sustentou, que nunca entrou no quarto, somente chamou a polícia. Doutora Ismaela, pergunto,
Motivação, já existe? Qual foi o motivo do crime? Por que ela matou a própria filha? Elas tinham alguns desentendimentos naturais e nesse dia exclusivamente o que foi relatado é que elas tiveram um desentendimento na cozinha antes da Isadora ir para o quarto. E quando Isadora cochilou, ela disse que fez a execução. Se aproveitou do sono da Isadora para matá-la, seria isso? Na verdade, ela não usou o termo se aproveitou. Ela disse que primeiro constatou se ela estava dormindo, por medo de que ela reagisse. Compreendi. Doutora, diante disso, o que é que vai acontecer com o João Paulo, o irmão de Isadora? Ele vai ser posto em liberdade? A senhora entrou com esse pedido? Como é que funciona agora, já que foi dado início ao processo? Sim, a defesa, composta inclusive, quero aqui agradecer a participação do doutor Eduardo Faustino, que é um grande advogado também, tem me auxiliado e eu auxiliando ele na medida das nossas possibilidades. Fizemos um requerimento de liberdade provisória, tendo em vista que a instrução processual praticamente já foi toda concluída e não existe nenhuma prova de que ele tenha sequer participado de qualquer ato durante o ato em que Isadora foi morta. A senhora tem conversado com o João Paulo, ele tem sustentado a mesma versão. O que ele fala a respeito, por exemplo, da mãe? O que ele falou, e eu posso aqui relatar, é que ele disse que, ao ouvir a história da mãe, de que uma mulher teria entrado lá e teria feito isso, ele não teria nenhum motivo para desconfiar da mãe dele, porque sempre foi a mulher de grande referência na vida dele, e que ela contou a história tão bem contada, como de fato contou até às TVs, na época, ainda ela estava sem advogado, e ela deu várias entrevistas, e ela foi muito convincente. Eu acredito que ela também tenha sido convincente para o próprio filho, que inclusive o que ele narra que sabe é isso. No entanto, no discorrer da investigação, quando ela tentou esconder o objeto do ato, ele desconfiou. Mas, como ele disse, eu sou estudante de direito, eu tenho que esperar a justiça fazer a investigação dela. E durante a investigação, durante a instrução processual, os atos em que nós já habilitados no processo realizávamos a defesa, nós também fomos descobrindo a verdade junto com os peritos, e aí tivemos uma confissão da dona Nessi. E foi o que a defesa resolveu fazer. Incriminar o filho, ainda que... Bom, eu estou usando o termo aqui, incriminar, talvez não seja o mais adequado, mas fazer com que, em dado momento, se imaginasse que o filho pudesse ter participação nesse crime, é algo que era intenção da mãe ou não? A senhora percebe que foi acidental ou foi incidental? As investigações é que caminharam para esse rumo que acabou se mostrando depois um engano. Em nenhum momento eu acredito que ela tenha tentado incriminar o filho, até porque se ela quisesse incriminar um dos filhos, para ela seria mais fácil incriminar o filho que é esquizofrênico dentro de casa. Dizer que foi ele, botar uma faca na mão dele e dizer que foi ele. Quem era que ia dizer que não foi? Né? Um filho que nem fala. Então, ela não tinha a intenção de incriminar o filho. A polícia, durante a investigação, e aqui parabenizo todo o trabalho realizado, é que direcionou pela gravidade do fato, a quantidade de golpes, é que imaginou-se que só tinha a mãe e um irmão, João Paulo, o outro doente, e a filha da própria vítima dentro de casa, por exclusão da filha, que jamais faria isso e estava dormindo, da mãe, que provavelmente é debilitada, o irmão que não fala, que não se comunica. Então, eles acreditaram e começaram a aprofundar investigações no intuito de incriminar João Paulo. Mas a polícia incrimina, mas provar é diferente. E eles não conseguiram provar que João Paulo tenha participado de qualquer ato, nem sequer segurar. A promotora
ainda em audiência, ainda indagou que poderia ter pelo menos segurado a vítima durante a execução. Mas o laudo da perícia de autópsia não diagnosticou nenhuma marca de contenção ou feridas, lesões de defesa. Então, se tivesse havido uma contenção por parte de um homem segurando, ou nas pernas ou nos braços, com certeza teria ficado a marca no corpo, né? Tá, e não então, houve nem essas isso marcas. foi provado. Bom, é interessantíssimo a gente falar a respeito desse assunto, desses detalhes do caso. Eu quero até explicar uma questão, quando a senhora falou a respeito do irmão que estava lá na casa, porque havia 4 pessoas na casa e a mãe tem 3 filhos, a Isadora, o João Paulo e um outro filho que ele é esquizofrênico e mora lá, inclusive precisa de cuidados. Então foi por isso que a advogada fez referência a essa outra pessoa que já tem essas características, né, tem essa doença diagnosticada e poderia ser facilmente incriminada se fosse essa a intenção da mãe. Agora, a propósito disso, em dado momento da investigação, o rapaz que é o homem que tem essa esquizofrenia, irmão de João Paulo, foi colocado como testemunha ou que teria dado um depoimento. Isso foi descartado já? Foi sim, foi descartado em audiência porque ele não fala, ele não se comunica, ele só faz gestos de balançar a cabeça ou de não, como um esquizofrênico de alto grau. Tá certo. Olha, eu queria agradecer a senhora, doutora Ismaela Macedo, obrigado pela participação aqui conosco, advogada de defesa de João Paulo, trazendo essas revelações, essas novidades em relação ao caso de Isadora Mourão, a advogada morta em Pedro II, assassinada dentro de casa, que também era o seu escritório lá na cidade. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigada, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora. Então é isso, gente. Vamos esperar terminar as investigações para ter a absoluta certeza, né, sobre tudo aquilo que aconteceu. Impressionante. Veja como é delicadíssimo sair acusando a pessoa. Quantas pessoas não disseram que esse rapaz era um irmão sem coração que matou a própria irmã? Muita gente. E é porque tinha tudo para dizer que era mesmo. Todo mundo podia imaginar isso. Não era assim. Não foi assim. Por isso, muito cuidado com os pré-julgamentos.